Está indeciso? Não sabe se vai para lá, para cá, se casa, se não casa? Bem, o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude, nesta semana vai falar sobre decisão. Como tomar uma decisão? Nós vamos trazer convidados, vamos conversar sobre a Bíblia também e vamos tirar lições maravilhosas para termos mais segurança nas decisões que precisamos tomar. Não se esqueça, Fé para Hoje, horário convencional e alternativo. Espero você. Como tomar uma decisão? Olá, é uma alegria muito grande receber você no programa Fé para Hoje. Programa que trata de temas atuais, da sua necessidade do dia a dia. Programa que está voltado para você, suas necessidades. Você pode rever este programa através da nossa página novotempo.com/fé para hoje ou através do nosso Facebook, facebook.com/fé para hoje. E ali você vai encontrar materiais, opiniões e gostaríamos de ter um contato com você. E você interagir conosco, dizer como está o programa, você sugerir temas, enfim, conversar conosco através das nossas redes sociais. Estamos também oferecendo uma revista, um material que está à sua disposição na nossa página, que é a revista Princípios. Através desse material você vai conhecer um pouco mais e se aprofundar um pouco mais na Palavra de Deus. A revista Princípios é oferecida gratuitamente. É somente você preencher os dados e nós enviaremos para a sua casa este material com muita alegria no coração, ok? Eu gostaria de receber agora o nosso amigo, companheiro, o pastor Ronaldo de Oliveira, aquele que tem trazido sempre nossas mensagens espirituais. Pastor Ronaldo, como está? Tudo bem? Prazer recebê-lo novamente no programa. Esse programa de hoje, vamos tratar um pouquinho sobre decisões, sabe? As pessoas têm dificuldade, às vezes, para tomar decisões. Até na mesa de um restaurante, ficam na dúvida, que prato que eu vou comer? E a gente é aquilo que decide ser, né? E a decisão é fundamental para a nossa vida. Cada decisão marca algo em nossa existência. Tem uma consequência, boa ou má, mas é importante decidir. Agora, é interessante quando a gente fala sobre decisão. Vamos sentar um pouquinho antes de a gente ver a nossa matéria, que já foi preparada para a nossa equipe lá de Sorocaba, da região centro-oeste do estado de São Paulo. O nosso repórter Eber Pola fez uma matéria a respeito disso, sobre o que as pessoas tomam, como tomam decisão, ok? Seria bom a gente assistir e depois comentar um pouquinho. Vamos ver, acompanhe conosco. É possível que tomemos centenas ou milhares de decisões até o final de um dia. Para muitas pessoas, tomar uma decisão é um grande tormento. Elas ficam ansiosas, indecisas, inertes, sem saber o que fazer, antes mesmo de avaliar as possibilidades. Muitos preferem ignorar a situação, em vez de fazer uma escolha. Entretanto, essa postura não é sustentável. A vida exige que as decisões sejam tomadas. Para você é difícil tomar uma decisão? Depende de qual decisão. Dependendo da decisão, eu fico meio nervoso. Eu respondo conforme a situação, eu resolvo. Depende da decisão, é muito complicada, né? Quando se trata de um relacionamento, um final de casamento, namoro. Hoje, na minha vida, para tomar uma decisão, eu tenho que encarar a realidade, né? Se eu tenho uma ideia, eu tenho que ter coragem de aceitar a minha decisão e de cabeça erguida. Aí é difícil, às vezes você fica indeciso, você não sabe o que fazer. Qual é a reação quando você tem que tomar uma decisão muito importante? A reação que todo mundo tem, né? Aquele friozinho na barriga, né? Mas a gente não pode ter medo, né? Se é aquilo mesmo que a gente quer, a gente tem que encarar. Eu penso bem antes de fazer, porque eu tenho medo de cometer erros. Eu fico pensando, é difícil. E às vezes eu vou procurar minha mãe para fazer umas perguntas para elas, como que eu faço, como, o porquê. Decidir por uma nova armação de óculos não é uma tarefa muito fácil para algumas pessoas. São dezenas de modelos, de cores, diferentes formatos e tamanhos.
Neste universo de opções, uma decisão precisa ser tomada. No caso de Helena, o que conta mesmo é o gosto pessoal do visual, da nova armação no rosto. Olha, a decisão não foi nada fácil. Observei várias armações, algumas eu provei. Gostei de uma que ficou o design bem agradável no meu rosto, caiu bem, a cor, a qualidade e o preço também está bem acessível. Como é possível tomar uma decisão importante e avaliar que existe um caminho para decidir algo que sempre será o melhor para você ou sua carreira? Lucrécia é gerente de recursos humanos de uma grande empresa multinacional. As suas decisões impactam diretamente no processo seletivo da empresa. No tema de contratações, a RH ele tem uma função decisiva, né? A partir do momento que nós recebemos o perfil do candidato, da vaga disponível, nós temos todo o trajeto aí de testes para avaliação dos candidatos. E o que nós contamos aí é a habilidade dos candidatos, conhecimento técnico, né? E nas entrevistas a possibilidade de ver como ele se comunica, como ele se comporta em diferentes situações. E a partir daí nós tomamos as decisões de apresentar os melhores candidatos para a oportunidade. Decidir a compra de um novo carro neste ambiente bastante diversificado, talvez é o desafio de algumas pessoas. O programa de hoje traz o tema Como tomar uma decisão. Será que existe alguma coisa que eu possa fazer que me dê a garantia de que eu tomei a melhor decisão? E é com essa pergunta que eu passo para o estúdio, para que você tenha uma visão mais ampla sobre o assunto. Veja quanto é interessante as pessoas, às vezes, para tomar uma decisão, como ficam, não é? Às vezes ficam até nervosas, porque as decisões são muito importantes. Até para responder uma pergunta do repórter, às vezes a pessoa vacila um pouco por causa da incerteza, né? Muitas pessoas não tomam a decisão por medo de errar, né? E eu acho que a gente aprende muito com os erros. A gente não pode ter medo de errar. Eu acho que isso faz parte da vida e as pessoas acabam aprendendo com os seus erros, né? Toda vez que nós tomamos uma decisão, temos que ter ciência de que ela vai nos ajudar. Normalmente tomamos decisão para nos ajudar, não para nos fortalecer, para nos direcionar. Mas nem sempre são decisões fáceis de tomar. Para isso, eu creio que convidamos para o nosso programa de hoje 2 especialistas, um psicólogo e uma enfermeira, para nos ajudar. É um casal, doutor e pastor Esmeraldo Alcântara, por favor, doutor Esmeraldo, e a sua esposa, Leciane Alcântara. Como está? Tudo bem? Tudo bem. É bom recebê-los aqui no programa Fé para Hoje. Bem, pastor. Doutor Esmeraldo, alguns anos atrás você esteve num programa Fé para Hoje conosco também, com o pastor Ronaldo. O pastor Esmeraldo, ele faz parte do programa Fé para Hoje. Ele já participou de alguns programas. Sim, ele respondia perguntas dos nossos telespectadores naquela época. E tinha um quadro bem gostoso. Pare e pense, como é que era? É um prazer voltar, né? Mas a minha esposa lembra do nome aí. Era o Nova Atitude. Você fazia? Nova Atitude, fazia. Ela era minha fã número 1. A fã número 1. Tá Ainda sou. Ainda é, né? É muito interessante a gente relembrar e poder pensar de como as pessoas reagem e marcam, não é? As pessoas que estão assistindo agora essa nova fase do programa Fé para Hoje têm escrito, têm comentado, como é bom a gente rever, porque essa marca, o programa Fé para Hoje, já existe desde 1962. 62. Novembro de 62. Novembro de 62. O pastor Alcides Campo Longo, irmã Neide Campo Longo, iniciaram esse programa. E nós estamos dando continuidade, uma nova geração, e aí dando continuidade nesse programa. O pastor Esmeraldo, que é psicólogo e tem feito um trabalho bonito nessas 2 áreas, ele fez alguns programas com o pastor Campo Longo também, né? Quando ele estava gravando ainda os programas. Foi um privilégio tremendo, né? Participar com o pastor Alcides Campo Longo e com o pastor Ronaldo também. E o próprio pastor Edson também tive a oportunidade. Gravamos lá em Arthur Nogueira. Mas, que bom. Agora, decisões. Decisões são fáceis de serem tomadas? É fácil tomar uma decisão? Não é fácil. Mas cada dia... vários fatores. Agora, é interessante que a gente não percebe, mas... Todos os dias, todas as horas, todo momento, você está tomando uma decisão. Que roupa usar, que cabelo, como... Eu tenho que pentear meu para cá ou para lá, não é? Não tenho muito cabelo, mas... O seu é mais fácil. Mas é mais fácil. Uma decisão mais fácil. Mas eu não sei se eu ponho todo ele para trás ou ponho de lado. Então, eu tenho que fazer essa distinção. Pelo menos mas duas. É uma decisão que eu tenho que tomar e faço isso. E nós fazemos isso no dia a dia. Às vezes nem percebemos, não é? Não notamos, mas estamos tomando decisões. É verdade. Algumas decisões, obviamente, são mais práticas, né? São mais simples, né?
mas a dificuldade de algumas pessoas em tomar decisões, na verdade, tem mais a ver com elas mesmas do que com a questão a ser decidida, né? E algumas pessoas, apesar de questões complicadas, elas têm facilidade para decidir. E outros, decisões simples, ele tem dificuldade. E nós não podemos nem subestimar isso, né? É preciso até respeitar, de certa forma, né? Porque a pessoa que tem dificuldades para tomar decisões, só ela sabe o quanto sofre por conta disso, né? E eu acho que assim, complica bastante ainda quando, por exemplo, você está educando uma criança. Vocês têm dois filhinhos, né? 2 filhos, lindos, o Lucas, né? E a Laura. São muito lindos. Eu lindos. Conheço. Suspeita para falar, mas muito lindos. E quando os pais começam porque vão educar a criança, se não educam uma criança a tomar uma decisão e arcar com as consequências, se tomam as decisões por elas o tempo todo, essas pessoas vão crescer sempre dependendo de alguém para poder dirigir para cá ou para lá. Essa fase da infância é muito importante para ensinar a tomar decisões, não? É verdade. Dependendo das críticas, né, que foram feitas, né, especialmente às crianças, né, estas, com certeza, terão dificuldades para tomar decisões. Eu li recentemente uma experiência que eu acho muito importante para aqueles que têm filhos, principalmente, né? A mãe e a filha estavam numa loja, né, e a filha decidiu por um sapato que ela achava que era o máximo, combinava com tudo. E a mãe tentou dissuadi-la, né, dizendo, olha, ele vai ficar apertado, ele é pequeno. E aí o vendedor aparece para dizer, não, mas ele vai lacear. E a menina que já queria o sapato, pronto, é esse aqui, né? E não houve o que a impedisse de levar aquele sapato. E a mãe, muito sabiamente, né, não interferiu na decisão. Deu as orientações necessárias, sugeriu um outro sapato, que não agradou a moça, logicamente, porque ela estava focada naquele ali, né? Naquele sapato. Isso, e finalmente ela levou aquele sapato, e 1 ou 2 dias depois ela voltou sem saber como falar para a mãe, né? E aí ela disse, olha, eu estou com bolhas no pé, o sapato realmente, você tinha razão. E a mãe, ao invés de criticá-la, a mãe sabiamente disse, olha, todos nós tomamos decisões erradas, não se preocupe, né? E aí ela foi lá no quarto, pegou o sapato que ela tinha sugerido e trouxe para a moça. Ah, senhor, que ela disse, olha, no caso de não dar certo, eu já me antecipei, está aqui. E a filha se sentiu assim extremamente agradecida, né? E teve a oportunidade de decidir. E aprendeu dos dois lados, né? Exatamente. Aprendeu a tomar a decisão e arcar com as consequências e depois poder dar a volta por cima. Exatamente. Nós precisamos ter consciência de que nós erramos. Eu li, inclusive, um livro intitulado Deus Sabe que Erramos, né? Algumas pessoas sofrem demasiadamente diante dos erros. É claro que nós vamos evitar os erros ao máximo, né? Avaliar para fazer boas decisões, mas é possível que erremos e, ao errarmos, vamos ter que dar a volta por cima, né? Agora, eu acho que podíamos deixar aqui uma pergunta, vamos fazer um intervalo, dentro de alguns minutinhos, uns segundinhos, mas existe uma decisão perfeita? Você toma a decisão e aquilo foi perfeito? Vocês vão me responder isso logo após o intervalo, tá bom? 2 minutinhos, voltamos já já com o programa Fé para Hoje. Olá, estamos de volta com o programa Fé para Hoje e sempre lembrando você, através do nosso site novotempo.com/Fé para Hoje, você pode receber gratuitamente em sua casa a revista Princípios, bem como através do nosso Facebook, facebook.com/Fé para Hoje, e queremos interagir com você através do nosso Facebook, através das redes sociais, e você fale como está vendo o programa, como está apreciando, dando sugestões, enfim. Acho que dar sugestões é uma coisa boa, né? Preciosíssima. Nós gostaríamos muito de receber sugestões. E então estamos prontos aqui para receber o seu recado, tá bom? Eu tenho deixado aqui uma pergunta no ar. Decisão perfeita existe? Como? Bem, eu acredito que não existe uma decisão perfeita. Nós decidimos no momento, de acordo com a situação, de acordo com a necessidade e com a situação que nós estamos vivendo ali mesmo. Mas essa decisão nós só saberemos se ela é perfeita ou não
depois, com o resultado, quando forem surgindo os resultados. No momento, eu acho que não existe uma decisão perfeita. Você tem que avaliar com os elementos que tem nas mãos. Sim. E aí, então, ver a melhor opção, né? Porque normalmente... No momento, eu acredito que quando você toma a decisão ali, entende-se que é a melhor. Mas se ela é perfeita ou não, só depois você tem alguns dados e não tem, às vezes, todos os dados. E é impossível ter todos os dados, né? Você está olhando numa direção, alguma coisa vai faltar, sem medo de errar, né? É verdade. Como você disse. É interessante que, diante de uma decisão qualquer na vida, por mais simples que ela seja, é como se acionasse na nossa mente 3 engrenagens, né? E essas engrenagens, cada uma é responsável por uma coisa, didaticamente falando, né? Então, a primeira engrenagem, por exemplo, ela vai decidir sempre considerando a lógica, né? E um professor meu dizia que a lógica é errar com confiança, né? Então, a primeira engrenagem vai considerar a lógica. A segunda engrenagem, a decisão da segunda engrenagem, ela vai estar fundamentada na experiência de vida que se teve. E a terceira engrenagem vai receber a influência da cultura, da hereditariedade, né? E nenhuma dessas engrenagens toma a decisão sozinha. Ela vai compartilhar e, obviamente, a mais forte vai vencer ali, né? Então, no momento, como disse o pastor Edson, né, as informações do momento e todo esse contexto emocional que nós temos é que vai nos levar a tomar essa decisão. Lá na frente, mais amadurecido, né, com mais experiência, é possível que a gente olhe para trás e diga assim, puxa, como é que eu pude tomar uma decisão? Mas não precisa lamentar, ela foi tomada naquela ocasião, com as informações que nós tínhamos naquela ocasião. E a decisão parece ser uma coisa única. É naquele momento, naquela situação, aquele time, né? Eu sou daquele jeito, as pessoas que estão ao meu redor são daquele jeito. Se essa decisão precisa ser tomada amanhã, eu já não sou mais o mesmo de ontem. Então, elas são únicas, por isso são preciosas. Mas eu queria que você me permitisse aqui... A cena já não se repete mais, né? Como? A cena não se repete mais. Já não se repete mais. Exatamente. Se você me permite, queria só voltar um pouquinho essa questão da criança. Vocês têm 2 filhos, têm muita experiência nisso. E a gente imagina que as crianças têm que aprender a tomar boas decisões para que no futuro elas possam tomar boas decisões. Se uma criança ouve só não, ou só sim, ou alguém faz tudo por elas, isso vai afetar, não? Em casa, nós procuramos trabalhar da seguinte forma, nós trabalhamos em harmonia. Então, a gente conversa sempre antes, temos a nossa decisão estruturada ali, estabelecida, e quando eles vêm, ou para mim ou para ele, a decisão é a mesma. Tem a mesma resposta. A fala é a mesma. Então, isso fica mais fácil, ele entende que tem harmonia ali. Então, se ele enrolar um, ele não vai conseguir enrolar o outro. Mas, geralmente, eles conseguem entender isso. É muito claro essa expectativa que a gente passa para eles, né? Essa experiência que a gente passa para eles. É que tendo uma ideia fixa na cabeça, eles querem chegar naquele objetivo. Então, quem sabe o pai vai liberar, a mãe não, mas o pai vai liberar, então joga para cá. Que é mais conveniente para ele, às vezes. Sim, então, exatamente. Quem é mais conveniente? Ele conhece o meu gênio, ele conhece o gênio do pai, ele conhece o meu limite, ele conhece o limite do pai. E aí, algumas situações específicas que ele quer, ele vai para a pessoa-chave. E nós fizemos isso também, né? Eu fiz, não sei se você fez, pastor, mas eu joguei bastante. Não, eu já era tenho mais pena. comportado. Você era mais comportado? Eu mais comportado. Eu imaginei isso. Eu imaginei isso. É o perfil, não é? Imaginei. Uma geração mais antiga é sempre uma geração melhor. Você sabe, você tem experiência, por isso você está me falando. É bem interessante isso. É interessante e quando a gente provoca, é verdade. A decisão depois vem uma réplica. Vem uma réplica. Vem. Tréplica também. Tréplica também. É interessante que a engrenagem da qual eu falei, né, as 3 engrenagens, os pais, eles estarão participando na formação dessas engrenagens. Então, nós somos modelos, eles também vão observar como que nós decidimos, o que nós consideramos, e nós estaremos ensinando os nossos filhos a partir disso. Obviamente que, como disse a minha esposa, as prioridades deles são outras. Sim. E a diversão, né, é satisfação. Mas são importantes para eles naquele momento. São importantes para eles naquele momento, e, ao mesmo tempo, sem opressão, né? Nós precisamos ensinar a eles responsabilidades também.
E eles vão aprendendo que as decisões precisam ser consideradas a partir de uma série de fatores. Né? Quer dizer, o indivíduo toma uma decisão, tem consequência. Isso precisa ficar sempre claro, não é? Cada decisão tem uma resposta depois, no final. É a réplica, é a tréplica daquela decisão que a gente fez. Eu tomei uma decisão, talvez não fosse a melhor decisão na cabecinha da criança, ou do jovem, do adolescente, não, essa aqui é a melhor. Mas não foi a melhor. E aí, então, vai ter algumas consequências. As consequências podem ser boas ou podem ser más. Não? Então, você tem essas duas possibilidades. Como lidar com isto? Eu tomei uma decisão errada. Como enfrentar agora as consequências desse meu ato ou da minha decisão errada? Exato. Nós percebemos que o nosso filho, ele sofria bastante quando ele perdia algum privilégio por ter tomado uma decisão errada. E nós tivemos que trabalhar isso com ele, né? Porque ele chegava a chorar, ele dizia assim, poxa, olha, se eu tivesse feito a coisa certa, né? Eu não teria perdido tal coisa, né? Então, a gente vai trabalhando isso com eles, né? Das consequências. Nós usamos um exercício lá em casa, que eu gostaria até de sugerir também, né? Nós criamos, na nossa casa, a Semana da Liberdade. Nós escolhemos uma semana, assim, normalmente as últimas do semestre, né, que não traz prejuízos muito grandes na escola, e ele tinha, e tem, né, na Semana da Liberdade, assim, total liberdade para fazer o que quiser dentro de um certo limite, né? Por exemplo, você vai à escola se você quiser, você estuda meditação se você quiser, você fica só na televisão se você quiser, mas nós vamos estabelecer um limite, né? E aí até a alimentação entra aí. Você come se você quiser e come o que você quiser, dentro daquele limite que exatamente. Nós colocamos. E junto com ele, nós estabelecemos o valor de cada coisa. Então, por exemplo, bom, você vai à escola se você quiser, mas você tem X pontos. Nós estabelecemos lá um presente num valor X. E cada falha sua, você perde X. Então, se você não vai à escola, por exemplo, tem uma mensalidade. Nós dividimos pelo número de dias e cada falta vale tanto. Então, custo. Você vai perdendo do presente que você vai ganhar. E aí, na primeira noite, ele aproveitou. Ele ficou assistindo televisão até tarde, né? Aí, no dia seguinte, ele tinha que acordar sozinho. E ele não acordou, logicamente. É da liberdade, né? Acordar sozinho. Exato. Mas ele chorou muito quando perdeu os primeiros pontos. Mas não levantou atrasado nenhum dia mais. E outras coisas. E ele pede, né? Quando que vai ser a Semana da Liberdade? É um exercício para desenvolver nele essa questão... Responsabilidade, né? Da responsabilidade e de que para todo ganho existe perda, né? Uhum. Agora, como lidar... Eu vou voltar aqui a essa questão. Como lidar exatamente com uma decisão errada? Qual é o peso? Porque, às vezes, o indivíduo entra num peso de consciência se martirizando. Por quanto tempo ele pode se lamentar, vamos dizer assim? Porque tem gente que fica lamentando o resto da vida. E isto é prejuízo à sua vida, ao seu entendimento, o seu relacionamento. Eu acho que a questão do peso aí de uma decisão errada é mais o bem-estar emocional, né? Porque pior do que você tomar uma decisão errada é você não tomar nenhuma. Esse é um aspecto interessante, não tomar decisão. Porque às vezes você não toma nenhuma decisão para não errar. E aquilo que você falou no começo, a gente tem que... O erro está aí, a gente tem que partir para a decisão, mesmo que ela seja errada, é mais importante decidir, não? Exato. E aí você vai considerar uma série de fatores, né, ao tomar uma decisão. Se você tiver muita dificuldade para tomar decisão, e se for uma decisão extremamente complicada, né, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, você vai buscar conselhos de pessoas que já viveram aquilo, você vai orar também, né? Eu acho que a comunhão com Deus, né, afinar a sua vontade com a vontade de Deus, e entender que nós erramos, né? Não tem como voltar ao passado e fazer um novo começo, né? Eu digo sempre. Esse é o ponto. Mas você pode começar agora e fazer um novo final, né? Então, eu errei agora, bom, pelo menos, o que eu ganhei? Eu aprendi, pelo menos, né? Tive alguns prejuízos, mas eu tive vantagens, eu estou mais estruturado, agora eu já sei. Então, é não ficar no fundo daquela situação,
se lamentando, Exatamente. mas corrigir, tomar um novo posicionamento. Isso é a tal da resiliência, né? Exato. Você tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Exato. Começar de novo, né? Excelente. É uma grande orientação que podemos estar passando, não é? Porque muitas pessoas entram em chegam ao ponto de entrar em problemas depressivos e outros problemas de saúde, porque ficam remoendo, vamos dizer assim, usar essa palavra. Então, professor Edson, acho que muitos dos nossos amigos, telespectadores, que acompanham o programa Fé para Hoje, a TV Novo Tempo, pode ser que alguém esteja ali num momento de decisão. Mudar de casa, mudar de trabalho, namorar, não namorar, casar, estudar ou não, que faculdade fazer, onde vai trabalhar, essas coisas todas assim. E eu acho que uma palavra para essas pessoas seria assim, calma, né? Exatamente. Mas também é preciso dizer o seguinte, né? O conselho, a oração, mas Deus não vai decidir por você. Então, esse é um erro muito comum, especialmente entre adolescentes e jovens, né? Eles esperam que Deus escolha para eles, né? Então, ele está aí entre uma namorada e outra, né? Entre uma moça e outra, né? Para poder namorar, né? E alguns, inclusive, cometem o grave erro de, não, eu vou levar as duas, porque se de repente falhar uma, eu garanto a outra. Mas elas sempre ficam sabendo, viu? É melhor não fazer isso. Não fazer isso, não é boa coisa. Exato. E alguns ficam transferindo para Deus a responsabilidade. Esse é um erro muito grave. Transferir para Deus a responsabilidade, e alguns ainda transferem a culpa depois das consequências de uma decisão mal tomada, né? Então, o que Deus vai fazer? Ele vai dar sabedoria. Ele vai dar as orientações básicas. Então, por exemplo, em relação a um namoro, né? Olha, uma moça, segundo o coração de Deus, ela é assim. Ela deve ter a mesma fé que você, por exemplo. Deve ser de uma boa família, deve ser uma pessoa empreendedora. Honesta. Isso, ele vai dar os requisitos básicos, mas ele não vai escolher por você. Então, você vai ter que sair para o abraço mesmo, né? E tomar a decisão. Tem que ter essa... E é indo que se aprende, né? Errando que se aprende. E alguns até dizem assim, não, mas Adão, ele foi amor à primeira vista. É que também não tinha outra mulher, né? Era só aquela mulher. Então, não dá para pegar essa experiência e dizer assim, não, Deus dirige a gente. Claro que Ele dirige. Mas, como você bem disse, as decisões são nossas. Todas as decisões são nossas. A decisão de recebê-lo, a decisão de andar com Ele, de fortalecer os laços com os amigos, de fazer todas as coisas. As decisões são nossas mesmo. E o ônus das decisões também. O ônus e o bônus. Isso, exatamente, porque tem pessoas que são especialistas em transferir, né? É muito cômodo, na verdade, né? Transferir a responsabilidade, né? Ah, mas porque eu tomei essa decisão, porque você... Não, tem que assumir, temos que ser pessoas. A pessoa fica doente se ela não assume e transfere. Ah, isso foi por culpa do governo. Isso foi por culpa dos meus pais. Ah, também a escola, a igreja. Ah, também... Onde isso vai levar a pessoa? Até onde ela vai assim? Eu particularmente tenho essa experiência diária ali no meu trabalho. Eu sou enfermeira, trabalho em uma das unidades do Programa de Saúde da Família, administrado pelo UNASP. E assim, diariamente a gente se depara com essa situação. As pessoas, elas vêm à unidade depois de muito tempo sem procurar o médico, porque sentiram alguma coisa. E aí, quando elas chegam, a gente dá todas as orientações. Olha, você precisa agendar consulta, você precisa fazer os exames de rotina, você precisa mudar a sua alimentação, administrar um outro estilo, assumir um outro estilo de vida para você. E aí eles jogam a responsabilidade. Mas o SUS não tem médico, mas é muito demorado, mas eu não consigo agendar consulta, mas eu não fiz o exame porque o posto estava assim, estava assado, estava muito cheio, a fila estava muito grande. Então, são N respostas que eles dão que a gente vê que não tem nada a ver, não tem uma lógica. Essa pessoa não vai se encontrar nunca. Não vai, ou seja, ela está transferindo a responsabilidade dela e futuramente ela vai jogar que ela está na situação que ela chega porque ela não teve ajuda, ela não teve auxílio no passado. Isso somatiza. Uma pessoa dessa vai ter doenças físicas por não resolver essas questões mentais, vamos dizer assim. Foi muito bom tocar nesse ponto, pastor Ronaldo. Inclusive, uma pesquisa revela que tomar decisões faz bem para a saúde. E não tomar decisões adoece. Veja bem. Então, mesmo que você tome decisões erradas,
você tem mais saúde do que quem não toma decisão nenhuma. Então, num grupo de estudo entre idosos, num local para idosos, né, num centro de vivência para idosos, eles pegaram 2 grupos e um dos grupos eles deram responsabilidades, deixaram eles tomar decisões, que filmes vocês vão assistir, né, qual o cardápio, decisões aparentemente simples. Mas esse grupo de estudos melhorou significativamente a sua saúde em relação ao grupo que recebia tudo pronto. Então, você permitir que as pessoas tomem decisão é sumamente importante. Como pais, então, tratando disso como pais, é importante você ter essa cultura de permitir que os filhos tomem decisões. Acompanhamento, lógico, todos nós como pais vamos acompanhar, ajudar, mas permitir e dar, não dar a última palavra. Porque se fica a última palavra, simplesmente você que tomou a decisão e não foi o filho. Tem pais que fazem isso, né? Vamos ver que filme nós vamos assistir, você pode escolher. Aí, na hora que ele vem todo empolgado, esse não. Não decidiu, não permitiu, agora, pastor, vai cortando. Já que nós estamos entrando na terceira idade, assim, bem lentamente. Sim, bem lentamente. Nós, eu digo plural de modéstia, né? Você não está incluído aqui. Eu já assumi que estou na terceira idade. Eu não tenho a carteirinha ainda. Mas acho que para o idoso, o cuidado do idoso, é alguma coisa muito sensível. Geralmente o idoso está na sua casa e senta aqui, está aqui, toca comida. Agora, vamos sair. Muita gente não pergunta para o idoso o que ele quer fazer, o que você quer fazer hoje, que comida você quer comer. E isso que você falou, até é importante. Nós temos um bom público que está na melhor idade. E eu acho que seria bom que eles ouvissem, também que os parentes ouvissem. Essa questão de tratamento, se dá mais saúde, isso é vantagem para todo mundo, não? Sem dúvida. Eu perguntei para o meu tio da terceira idade, numa ocasião, primeiro, qual era o melhor da terceira idade. E depois eu perguntei qual era o pior da terceira idade. E assim, sem pestanejar, ele disse, é que todo mundo quer mandar em você. Essa é a pior coisa da terceira idade. Então, nós que nunca fomos idosos, né, nós precisamos aprender a lidar com os idosos. Né? Eles têm algumas limitações, mas foram e poderão ser ainda pessoas muito produtivas, se nós dermos a estas pessoas a liberdade para decidir, para escolher, e isso vai melhorar a qualidade de vida do idoso, inclusive. Então, é bom para o idoso ajudá-lo a tomar ou permitir que ele tome as decisões, não? Evidentemente acompanhados. Isso também, falando da terceira idade, mas falando também para o jovem. O início da vida. Para o início da vida. Você formar o indivíduo, vocês já deram algum exemplo que vocês fazem no dia a dia, na sua casa, mas o que nós poderíamos dizer hoje para um jovenzinho que está tomando essa decisão? O que ele deve analisar para tomar uma decisão na vida? Ou um posicionamento para um curso, etc., como já foi mencionado aqui. Alguns parâmetros que vocês poderiam dar para que seja tomada a melhor decisão? Acho que a primeira coisa aí é a comunhão, né, com Deus. Ele está ligado a Deus, com certeza os horizontes para ele vão se abrir de maneira diferente e ele vai ter mais sabedoria para tomar, identificar uma situação e saber qual a decisão correta a ser tomada. Então, comunhão com Deus é uma? Exatamente. Essa fase da vida ela é extremamente importante, porque o futuro está nas mãos das decisões tomadas agora, né? E algumas decisões são mais complexas. Eu destacaria aqui, por exemplo, que profissão você vai ter, com quem você vai se casar. São decisões extremamente significativas. A fé que se professa também. A fé que você vai professar. Então, são decisões, escolhas que não devem ser feitas assim, no impulso, né? E é importante considerar pessoas que amam você, né? E que já percorreram esse caminho, né? E às vezes nós resistimos. Ouvir conselhos, exatamente. A Bíblia menciona a experiência de Roboão, se não me engano, né? Que teve a oportunidade de consultar os idosos e teve a oportunidade de consultar os jovens, né? Os jovens têm bons conselhos, mas nessa ocasião eles não deram um conselho muito bom e isso comprometeu totalmente o futuro dele e o futuro da nação. Então, nessa fase,
é preciso buscar a orientação de Deus, como disse a minha esposa, e buscar também o conselho de pessoas experientes e pessoas de confiança também. E pesquisar o mercado, né, se estiver relacionado à profissão, não se deixar levar pela emoção, pura e simplesmente, né, porque se você vai escolher, Sansão escolheu pelos olhos, né? A decisão de Sansão foi fundamentada na aparência, na emoção, e isso trouxe sérias consequências para ele. E justamente os olhos ele perdeu, né? Justamente os perdeu olhos. os olhos. Foi por aí que entrou. Então, vamos lá, vamos só enumerar aqui para a gente colocar confiança em Deus, ou comunhão com Deus, ouvir a opinião, ouvir conselhos de pessoas de mais experiência, que já passaram, que já tiveram mais experiência de vida, ouvir também os jovens, evidentemente, de um colega ou outro, analisar, ter uma visão mais ampla daquilo que você está tomando. A mais possível, né? A mais ampla possível. Porque as consequências são para a vida, né? Então, como analisaríamos assim as consequências mais amplas, ou a visão mais ampla? Então, por exemplo, algumas coisas dá para você, como na profissão, né? Eu vou atrás, vou perguntar, eu quero ser engenheiro, tá ok, eu gosto de matemática, minha mente é espacial, tal. Como é que funciona a engenharia disso, engenharia, conversar. Tem teste vocacional também, né? Tem guias de profissões, né? E, especialmente na área de namoro, por exemplo, que muitas vezes, não sei se a maioria das vezes, acontece por impulso, como vocês disseram, Sansão. Eu gostei, é bonita, é bonito, tem isso, tem aquilo, tem aquele predicado e tal, vai ser esse. E depois, lá na frente, a gente se embanana todo, casou, mas eu não devia ter casado por causa disso, eu sabia disso. Decisão precipitada. Decisão precipitada. Eu acho que quanto mais tempo a gente demorar para tomar uma decisão de casamento, namoro, eu acho mais seguro a gente fica também. Exatamente, só não pode demorar muito, né? Senão vem outro e pega. Né? Tem que ter o tempo mais ou menos certo aí. E entender que, eu costumo dizer para os jovens o seguinte, né? Você não deve tirar uma moça da casa dela para ela viver pior do que vivia lá, né? Então, você deve oferecer algo melhor para ela, né? Então, você tem que tomar uma decisão considerando o futuro, considerando uma pessoa, considerando os filhos, né? Uma série de coisas estão relacionadas aí na escolha da pessoa com quem você vai escolher para a vida inteira, né? Com quem você vai se casar, né? Então, nós enumeramos aqui algumas coisas: comunhão com Deus, pedir conselho a pessoas, fazer uma análise profunda da visão. O mais possível buscar, né? Exato, maior informação possível para você tomar a melhor decisão. E não demorar para tomar a decisão. Eu creio que seria esse mais um ponto, quer dizer, realmente tomar uma decisão e ir em frente e assumir as consequências. Isso. Obviamente que eu gostaria de reforçar essa questão do demorar, né, para não tomar a decisão, porque depende muito da questão em si, né? Sim. Então, o pastor Ronaldo, por exemplo, mencionou aqui a escolha da pessoa com quem você vai viver para sempre. Sim. Então, você não vai demorar muito, mas também não vai ser precipitado, né? O equilíbrio, consulta os pais, normalmente eles acertam, né? E o coração também, né? E à medida que nós vamos amadurecendo, os critérios vão mudando de escolha e de decisão em relação a uma pessoa também, né? No começo, a gente considera a beleza, né? Mas depois você descobre que esse não é o ponto principal. Se conseguir unir as duas coisas, igual ótimo, né? Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre é possível. A gente precisa convidar o casal para outras ocasiões, não? E já está o convite aqui, nosso agradecimento por participar do programa Fé para Hoje. E esperamos tê-los também num próximo programa, para a gente poder continuar a discutir um outro tema de relevância realmente para as nossas necessidades. Nosso muito obrigado, desde já, pela participação no programa Fé para Hoje. E nós, dentro de alguns instantes, logo após o intervalo, o pastor Ronaldo de Oliveira irá apresentar a visão bíblica a respeito da decisão, ok? Fique conosco, 2 minutinhos, voltamos já já. Você pôde perceber quanta coisa boa nós aprendemos hoje, discutimos hoje a respeito das decisões. A decisão é uma coisa muito complicada, não é? Mas também é uma coisa muito simples, dependendo de como a gente encara. Desde o momento que a gente acorda, nós estamos tomando decisões. Talvez a primeira decisão que a gente toma logo ao acordar
se vai ser um dia bom ou não, se eu vou ser feliz ou não, se vai estar tudo bem ou não. Muita gente acorda e diz assim, acordei com o pé esquerdo, né? Sem fazer alusão exatamente ao que isso significa, mas muita gente quer acordar com essa situação. Eu tive uma noite péssima, a gente já começa dizendo assim, quando acorda, eu tive uma noite péssima, você não imagina, eu rolei para um lado, para o outro, isso é um prenúncio de dia ruim. Eu acordei, olhei para a janela, o sol estava brilhando, hoje vai ser um dia muito bom. Eu tomei uma decisão. Nós somos levados a tomar decisões por sentimentos, por razão também, mas a gente é que toma a decisão de como vai ser. Eu não posso culpar ninguém, até mencionamos um pouco isso aqui, mas eu não posso culpar ninguém se as coisas não estão dando certo para mim. Eu tenho que fazer uma avaliação. A avaliação é uma coisa que deve estar acompanhando a decisão. Decidir, avaliar, decidir, avaliar. Parece que a gente fica nesse círculo um bom tempo. Se eu não tomei uma boa decisão, não tem problema. Levante-se, como disse o pastor Esmeraldo, sacode a poeira, dá a volta por cima. Isso era a letra de uma música antiga. Mas é assim que a gente tem que encarar uma decisão errada. Mas o certo é que nossa vida é pautada de decisões. Agora mesmo, ao entrar aqui no estúdio para poder fazer esse programa, a gente toma uma decisão. Vou entrar sorrindo, os problemas do dia vão me afetar, como é que eu vou encarar as coisas por aqui, eu vou andar um pouco mais, vou andar um pouco menos. A gente tem um diretor que faz aí o nosso meio de campo, vai nos orientando, mas a gente toma algumas decisões. Eu escolhi falar essas coisas para você hoje, foi uma decisão que eu tomei. Eu posso estar tomando a melhor decisão ou eu poderia ter falado outras coisas melhores do que essas que eu estou falando para você. Mas não tem problema. Eu me preparei, orei a Deus, esse foi um dos aspectos apresentados aqui pelos nossos entrevistados de hoje. Orei e estou fazendo aqui meu trabalho. Aqui estão os câmeras também, eles podem estar atentos ou não, eles vão tomar essa decisão. Vão tomar a decisão de que se tem um problema, uma conta para pagar, é isso que vai estar ocupando a sua mente, ou vão estar focados aqui no trabalho. Todo mundo toma decisões o tempo todo. Há campanhas do governo, da área de saúde, com respeito às questões de acidentes, né? Pessoas que trabalham em lugares onde há muita repetição de ação, elas tendem a ficar um pouco dispersas em algum momento, podem cortar a mão, podem ter um ferimento grave, podem perder até um movimento do corpo. A gente é que toma decisões para isso. Onde é que está a sua mente? Sua decisão vai estar ali. Você vai acompanhar a sua decisão conforme aquilo que você tem, a sua bagagem que você tem. A mesma coisa é um aluno, ele vai estudar para a prova. A gente, na realidade, estuda a nota que a gente quer tirar, a menos que você cole, né? Mas como você não vai colar, que não é uma coisa boa, mas você estudou 8 horas para uma prova, você vai tirar uma nota compatível com 8 horas. Se você estudou mais, você vai tirar uma nota compatível àquele período. Então, muitos dizem assim, a prova foi difícil. Bom, eu estudei pouco. Eu não estudei tudo, eu vou tirar uma nota compatível ao que eu estudei. Então, nós costumamos também, ao tomar decisões, jogar as coisas para frente, para os outros. A professora não explicou bem esse capítulo, então, por isso que eu fui mal. Eu não dormi bem à noite, por isso estou fazendo assim. Então, passar a responsabilidade dos nossos atos, das nossas decisões para outros, não vai resolver nada a sua vida. Há na Bíblia muitas histórias, pessoas que tomaram decisões. Me lembro da história do jovem rico. Era um jovem que a Bíblia não dá o seu nome, está aqui em Mateus, capítulo 19, versos 16 em diante, mas um jovem que apareceu, foi falar com Jesus, ele queria saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Vejam, é uma pergunta interessante. Ele estava em dúvida do que deveria fazer para alcançar a vida eterna. Eu acho que muita gente está aí com essa dúvida também. O que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Preciso fazer mais, menos, compreender o quê? Esse jovem foi até Jesus.
Talvez alguns o critiquem depois da história estar completada, mas de alguma maneira ele foi buscar auxílio, foi buscar ajuda. Quando nós não sabemos o caminho, devemos buscar uma pessoa que possa nos indicar o caminho. Como disseram também aqui os nossos entrevistados, ter o maior número de informações possíveis. Esse jovem buscou a Cristo e disse: mestre, o que eu tenho que fazer? Mas Jesus, então, rapidamente, ele disse: por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus devolveu a pergunta. Você tem que pensar sobre o que você perguntou. Você tem que analisar a sua pergunta e você mesmo pode responder sua pergunta, como ele fez. Se você quer, disse Jesus, entrar no reino, guarda os mandamentos. Ele disse: bom, isso eu já faço, eu guardo todos os mandamentos. Na realidade, o jovem, ele queria ouvir de Jesus uma outra coisa. Ele queria ouvir de Jesus: parabéns, você não precisa tomar mais nenhuma decisão na sua vida, você não precisa mudar nada na sua vida, está tudo muito bem. E é assim que muita gente faz: eu não preciso mudar nada, eu estou bem assim. Se eu estou bem comigo mesmo, é o que está valendo. Eu não preciso crescer, eu não preciso modificar nada, então está tudo bem. Eu sou suficiente ou autossuficiente para tomar todas as decisões, eu não preciso de ajuda de ninguém. Então, Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho. Agora, me dê o elogio, vamos? Pode me dar o elogio. Diga que eu sou um servo maravilhoso, que todos deveriam seguir o meu exemplo. Mas Jesus, ele cutucou um pouco mais esse jovem. Ele foi lá dentro da mente do jovem, podemos dizer coração, né? Mas foi lá dentro da mente do jovem e disse assim: muito bem, você já faz tudo isso, você guarda todos os mandamentos, parabéns. Então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e pode me seguir. Essa é a resposta para você. A decisão que você precisa tomar na sua vida espiritual, ela é mais profunda do que fazer algumas coisas. A decisão que você precisa tomar na sua vida espiritual é interna, acontece aqui dentro do seu coração, da sua mente. Você tem que deixar de ser quem você tem sido, mudar o seu rumo e me seguir. Somente quando você me seguir, você vai então encontrar o seu caminho e você vai ter as melhores respostas para as suas perguntas. Você vai ter todos os seus problemas resolvidos. Por quê? Porque você vai me seguir. Essa daqui parece ser uma das mais importantes informações da Bíblia com respeito às decisões. Eu estou decidindo deixar para Cristo decidir a minha vida. Isso dói nos ouvidos de algumas pessoas. Somente neste mundo que vivemos, muito pós-moderno, em que eu sei o que é melhor para mim, eu faço o que é melhor para mim, eu quero o que é melhor para mim, eu tiro qualquer possibilidade de outros me influenciarem. Especialmente se isso tem que ver com alguma coisa espiritual. As pessoas tiram a Deus e depois ficam buscando a Deus. Foi perguntado à filha do Billy Graham, que também é uma pregadora, ele é um pregador tremendo, deixou uma marca fantástica no mundo todo, mas perguntaram para ela num programa de entrevistas, onde é que estava Deus quando as torres gêmeas foram atacadas e tanta gente morreu? Uma pergunta difícil, não? Onde estava Deus? Ele disse assim: olha, nós tiramos Deus das escolas, não se pode fazer uma oração mais nas escolas americanas, e aqui também está quase ficando assim. Vocês tiraram a Deus dos hospitais, os crucifixos que ficavam indicando que eram cristãos, não pode ter mais. Vocês tiraram a Deus das praças, das famílias, e agora ficam dizendo onde é que estava Deus? Nós o convidamos para se retirar. Lógico que foi uma resposta retórica, Deus nunca se retira, mas nós tiramos a Deus e agora estamos reclamando que Deus não está conosco. Uma das coisas mais importantes da vida é deixar o Senhor tomar as decisões por nós. Mas isso não é jogar para Ele e dizer assim: Senhor, agora o Senhor toma as decisões, eu vou embora. Não, é uma parceria. A vida cristã é de comunhão, um dos itens apresentados aqui também na entrevista. É de comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? Comunhão com Deus é viver com Deus. Vamos dar um exemplo: a comunhão com o cônjuge, com o marido, com a esposa, é estar em comum acordo. São duas pessoas diferentes,
mas elas combinam coisas, elas vivem. Depois de algum tempo, o marido olha para a esposa e vê os olhos e diz assim: o que está acontecendo com você? Eu acho que assim é com você, em casa é assim. Eu entro em casa, depois de um dia bem atribulado, alguns problemas difíceis, minha esposa olha e diz assim: o que está acontecendo? Nada. Como nada? Não, se você puder me falar, eu estou aqui à sua disposição. Pode abrir o coração. As pessoas que convivem muito tempo se conhecem. Isso é comunhão com Deus. Nós estamos decidindo o tempo todo, como vimos no começo aqui da nossa fala. Tempo todo, o tempo todo. Não podemos deixar as decisões para outros tomarem. Sim, nós falamos isso. Mas nós devemos ter uma aliança com Deus. É a única pessoa que nós podemos confiar as decisões mais importantes da nossa vida. Tê-lo como nosso companheiro, como nosso amigo, conselheiro, é uma das coisas mais fortes para a vitória. Você vai se casar? Devo me casar ou não com esta ou aquela, com este ou aquele? O Senhor pode lhe ajudar. O Senhor não vai indicar o nome dele ou dela não está na Bíblia, não estão na Bíblia. Mas Ele pode dar características. A comunhão com Ele vai fazer você entender algumas coisas para que você possa tomar as decisões. Para se casar não basta apenas um rosto bonito. Aliás, se você escolher apenas pelo aspecto físico, eu quero lhe alertar que depois de um tempo, o cabelo cai, a barriga aumenta, as formas ficam disformes, né? Não é pelo aspecto físico, a não ser que a pessoa malhe, faça lá exercício, mas essa questão física, ela vai se deteriorando, é normal. Doenças podem vir a cometer as pessoas, perder um membro, uma função. O que fica num relacionamento é justamente a mente, as lembranças, o convívio, o sentimento, a razão. É isso que impulsiona uma relação. É isso que impulsiona uma relação com Deus. Deus é uma pessoa diferente da gente, claro, mas é alguém que sabe muito mais do que a gente. Na Bíblia Sagrada há conselhos ótimos para a sua vida. Então não deixe-a mais empoeirada. As suas decisões dependem deste livro. Este livro é a base para todas as coisas. Ele fala de Deus. As palavras de Deus estão ali. A ideia de Deus está ali. Então, buscá-lo dentro desse esquema da comunhão é fantástico. Deus pode ajudar você a tomar as melhores decisões. Mas até sobre um carro, sim. Quando você se acostuma com Deus, há coisas que você já não vai mais perguntando para Deus. São coisas óbvias. Se eu sou uma pessoa centrada, por que eu vou comprar um carro caro, caríssimo, se eu posso ter um carro um pouco mais barato e ajudar a África? Países que têm problemas aí com doenças, epidemias, fome. Muita gente morre nesses países porque não há uma ajuda de quem tem mais dinheiro. A grande realidade é que você pode fazer decisões maravilhosas. Se Deus estiver, ou se Deus estiver, não, se você estiver com Deus, porque Ele vai estar com você. Ele nunca vai abandonar você. A segurança nesta vida é termos a Deus como nosso grande conselheiro. O conhecimento das coisas de Deus vão nos tornando pessoas sábias. Sabedoria é mais do que ser inteligente. Sabedoria tem que ver com Deus. E as decisões vão fluir de uma maneira melhor. Eu queria orar por você agora. Pedir a Deus que lhe abençoe nas decisões. Não sei que decisão você precisa tomar hoje, agora. Se ela for espiritual, eu lhe recomendo, coloque o seu coração nas mãos dele. Vamos orar? Senhor Deus, toma a cada amigo, amiga, que neste momento está sintonizado aqui, sintonizando a Novo Tempo, ouvindo essas palavras, que possam ter certeza da Tua presença na vida e que possam buscar a Tua presença para que as melhores decisões sejam tomadas. E a primeira delas, claro, a espiritual. Abençoa cada um, Senhor, na sua maior necessidade hoje, agora.
Ajuda esta pessoa a ter esclarecimento no casamento, na vida financeira, na saúde. Nós te rogamos por Jesus. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final deste programa. Espero que você tenha gostado. Aliás, nós precisamos da sua participação. Escreva, dando sugestões para temas que são importantes para você, para a sua família, para que você possa ser uma pessoa mais feliz. Tenha paz no seu coração. Estamos terminando aqui, mas esperando encontrar você no nosso próximo encontro. Há horários alternativos, fique ligado. Este é o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Até o próximo encontro. Tchau!